No Rio Grande do Sul, a região da fronteira entre o Brasil e o Uruguai corresponde a uma faixa de 1.000 quilômetros de extensão. Nessa fronteira, a separação física dos territórios praticamente não existe. Aqui, os dois países se encontram, se confundem. Gaúchos e uruguaios vivem em paz e harmonia, desfrutam a mesma paisagem e o mesmo modo de vida. Mas não foi sempre assim. Essas fronteiras foram demarcadas a ferro e fogo, ao longo de quase 2 séculos de conflitos armados, quando Portugal e Espanha disputavam os territórios da região do Rio da Prata. O conflito, que acabou definindo a fronteira atual entre Brasil e Uruguai, teve seus combates mais intensos entre 1825 e 1827 e ficou conhecido como a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina ela é importante compreender porque ela definiu as fronteiras do Brasil com o Prata e é uma resultante da Guerra da Cisplatina o surgimento do Estado Oriental do Uruguai. Para nós é a guerra de independência, ou seja, é novamente já não contra os espanhóis, sino ahora contra os brasileños, lograr a independência do território. Já são 3, só essa semana, patrão. Sempre aqui, perto da cerca. Que coisa muito velha. É. Foram tantas as guerras aqui por essas bandas que as armas foram ficando. Será que tem como saber em qual essa aqui foi usada? Tá vendo? É difícil, mas... é uma adaga muito antiga, hein? Aqui por perto teve a Batalha do Passo do Rosário. 20 de fevereiro de 1827, se não me engano. Foi a última peleia da Guerra da Cisplatina. Mas bate, que dessa aí eu nunca escutei falar. Quem foi o ganhador? Bueno, parece que foi uma dessas guerras que ninguém venceu. Mas no fim nasceu um país, a República Oriental do Uruguai, que antes tinha pertencido ao Império Brasileiro com o nome de Província Cisplatina. E antes ainda pertenceu à Espanha. Então o Uruguai era nosso? E nós perdemos para eles nessa guerra? Não foi bem assim. As guerras entre Portugal e Espanha foram muitas. Toda a região do Rio da Prata pertencia à Espanha, inclusive a maior parte do Rio Grande. Em 1680, os portugueses fundam a colônia de Sacramento, do outro lado do Rio da Prata, de frente para Buenos Aires. Poucos meses depois, os espanhóis já atacam, depois os portugueses tomam de volta. Passam anos assim, lutando. A colônia de Sacramento, ela inicialmente é um ponto estratégico, um ponto militar para controle da navegação no Rio da Prata. E também é o limite da fronteira sul do Reino de Portugal. Depois vai se transformar numa espécie de entreposto de contrabando em que as mercadorias vindas da Argentina, como carne, couro de gado, vai ser trocada por vinho, madeira, escravos. Quem controla essa bacia controla a América do Sul. Esta era a convicção no final do século XVIII. Até que em 1750, pelo Tratado de Madrid, Espanha e Portugal acertam a troca das missões espanholas pela colônia de Sacramento portuguesa. Mas quando os portugueses chegam para tomar posse, encontram os guaranis missioneiros, que eram os verdadeiros donos da terra, e resolvem lutar por ela. Mais guerra. Na época das lutas cisplatinas, a sociedade era bastante rústica, bastante rudimentar,
as próprias habitações eram feitas de taipas cobertas de capim, porque a qualquer momento o inimigo poderia atravessar a fronteira e vir saquear, então não se podia construir uma casa sólida. É também no início do século XIX que nós teremos o auge das charqueadas e com isso nós vamos ter uma configuração social que vai ser o estanceiro, o charqueador, o peão e o homem pobre do campo, obviamente com o trabalho escravo permeando toda essa produção. Em 1808, Dom João, o príncipe regente de Portugal, ameaçado pela França de Napoleão Bonaparte, que expandia seus domínios, foge para o Brasil com a família e a corte. Casado com Dona Carlota Joaquina, filha mais velha do rei Carlos IV da Espanha, também submetida ao domínio de Napoleão, Dom João começa a sonhar com um grande império na América. Manda avisar as Províncias Unidas do Rio da Prata, a Argentina de hoje, que estava pronto para a guerra. A Junta Governativa de Buenos Aires tinha como objetivo formar a República Unida do Prata, que seria constituída pela Argentina, pelo Paraguai e pelo Uruguai. Para isso, ela contou com José Artigas, que reuniu tropas na campanha do Uruguai para sitiar Montevideo. José Artigas, que tenía sólidos vínculos con distintos grupos sociales de Montevideo, porque era descendiente de los primeros fundadores de la ciudad, y también con indios, gauchos, con criollos pobres, como él lo llamaba, va a nuclear esse movimento. O Artigas, ele aglutina, ele levanta a bandeira, mas ele não quer ser uma província, simplesmente uma província de Buenos Aires ou uma província argentina. Ele queria uma federação de províncias, né? E essa era a sua luta, o seu conflito com a liderança de Buenos Aires. Quando a Revolução Radical, encabezada por José Artigas, está teniendo apoyo en la banda oriental, pero también en las provincias del litoral, bueno, allí hay una nueva alianza que reúne al Reino de Portugal, que, bueno, aspira a llegar hasta el Río de la Plata, las tropas del Directorio de Buenos Aires y dentro de la propia provincia oriental, bueno, aquellos que estaban en contra del proceso radical que la revolución había ido teniendo. En 1816, um exército comandado pelo general Frederico Lecor vai invadir a banda oriental na tentativa de manter o território que hoje é o país Uruguai para o mundo lusitano. Mas afinal, patrão, qual era a finalidade da peleia? Bueno, tinha muito interesse em jogo. Mas primeiro era a terra, grandes extensões de terras excelentes. E depois o gado, que era muito e andava solto, era de quem pegar. Depois o couro, a carne. Mas, patrão, precisava invadir e pelear? Bem, não era bem assim. Naquele tempo as distâncias eram muito grandes, 30, 40, 50 mil hectares. E sem cerca, hein? As primeiras cercas de arame apareceram por aqui uns 50 anos depois. Em cada estância era comum se encontrar 40 mil cabeças de vacum, que os estancieiros vendiam ou para os saladeiros uruguaios ou para as charqueadas rio-grandenses. Tinha muito estancieiro que tinha terra no norte do Uruguai e não queria perder. Na verdade, ninguém queria perder nada. E aí foram resolver na tal batalha, aqui no Passo do Rosário. Antes fosse tão simples, não mais. Até acontecer essa batalha, o rei Dom João VI teve que voltar a Portugal e o Brasil ficar independente. Ninguém apoiava a ocupação do Uruguai pelas tropas brasileiras, nem mesmo a Inglaterra, tradicional aliada de Portugal. Apesar dos protestos e da impopularidade, em 1821, Dom João VI decide anexar a banda oriental ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. Pouco depois, Dom João retorna a Portugal e passa a seu filho Pedro o governo do Reino do Brasil. Começa a Guerra da Cisplatina. Para nosotros, provincia cisplatina es sinónimo de dominación portuguesa y brasileña. Frutuoso Rivera e Juan Antônio Lavalleja, ambos ex-chefes artiguistas, são os generais que agora estão à frente das tropas uruguaias. Rivera y Lavalleja eran jefes artiguistas,
En el caso de La Valleja debía proteger la Plaza de Colonia, que era uno de los lugares más importantes por la vinculación con Buenos Aires, y en el caso de Rivera comandaba el ejército de la derecha, es decir, el que tenía que enfrentarse directamente con los portugueses. Pouco antes da independência do Brasil, a situação aqui no Sul era de muita luta. Quando Pedro, o futuro imperador, resolve ficar no Brasil, o coronel Manuel Carneiro da Silva e Fontoura vai ao Rio de Janeiro lhe dar apoio. Lá ele diz que no Sul, os rio-grandenses com espadas e vidas formam barreiras aos inimigos do Brasil. Sentinela da fronteira. É, mas a coisa por aqui não andava boa pro nosso lado, não. Em abril de 1825, acontece o desembarque dos 33 orientales na praia de Agraciada. Os ataques contra as forças de ocupação brasileiras em Colônia, Maldonado, Montevidéu, Santa Teresa e Chuí são cada vez mais intensos. Os orientais atacam Santana do Livramento e chegam a tomar Bagé. A movimentação das tropas imperiais se espalha por Jaguarão, Bagé e São Gabriel. No Rio da Prata, os combates navais são cada vez mais violentos. Os combates navais na época eram abordagens e luta corporal. Se atirava nas velas, que era a propulsão, era o motor, e na parte que garantia a flutuabilidade no casco junto aos canhões. Nessa ocasião, apenas os oficiais portavam espada e uma pistola com um tiro, no máximo 2 tiros. E o restante da tropa, ela combatia com machados e facas. Era uma luta extremamente sangrenta. Las armas de fuego eran escasas, la lanza, era el mecanismo. Para cada tiro, o soldado tinha que fazer toda a operação novamente e recalcar a bucha, né? Que era a parte da pólvora com papel e mais o balim, que era o projetil, e para fazer um novo disparo. E isso demanda muito tempo. Portugal manteve milícias no Brasil. Isso evitou que surgissem generais revolucionários ou caudilhos. A milícia era formada pelo cidadão armado e só podia ser oficial quem era grande proprietário ou grande comerciante que contratava como soldado os seus empregados, os seus peões, os seus afiliados. Surgindo um conflito em qualquer região do Pampa ou qualquer região dessa América Meridional, o próprio proprietário possuía conhecimentos militares e poderia reunir uma milícia rapidamente. E aqui no Rio Grande do Sul nós vamos ter uma técnica de luta totalmente diferente da Europa, que é uma guerrilha a cavalo, que é chamada de Guerra Gaúcha. A Guerra Gaúcha fundamentalmente é uma guerra de movimento que espera o momento exato para fazer o confronto. Então, em 1827, o entreveiro era grande. Agora o Uruguai já tem apoio da Argentina, inclusive dos estancieiros. Os comerciantes também não querem mais a guerra, né? Atrapalhava o negócio deles. Até os americanos e os ingleses queriam que o nosso imperador entregasse a Cisplatina. Do lado de lá também o prejuízo era imenso, né? Dizem que os estancieiros do Rio Grande tiraram do Uruguai mais de 14 milhões de cabeças de gado. A charqueada aqui estava no auge. Mas entregaram assim, no mas? Antes da tal batalha do Passo do Rosário? Não, guri, não. Primeiro houve a tal batalha. Depois houve uma convenção de paz para acertar as coisas. Demorou mais de ano. A insatisfação era muito grande. Essa guerra deixava o nosso imperador muito impopular. O império perdeu 8 mil homens e gastou uma fortuna. 48 mil contos em ouro. Mas e afinal, patrão? Quem ganhou a tal batalha? A Batalha do Passo do Rosário é uma das polêmicas dos historiadores militares que se prolongaram até os nossos dias. Ela é fundamental porque ela determina o resto do conflito. Para nosotros la batalla es la batalla de Ituzaingó, no de Paso del Rosario, y es una batalla que, si bien no provoca inmediatamente la rendición de Brasil, va a pasar a ser el símbolo militar. É uma competição de incompetências. Você tem um general argentino que é um primor de incompetência, que é o Alvear,
O exército brasileiro, na Batalha do Passo do Rosário, foi comandado por um incompetente chamado Marquês de Barbacena. Incompetente porque ele era um militar que estava treinado na corte para dançar, para banquetes, mas que jamais havia combatido. E esse comandante, ele não possuía aqueles conhecimentos, aqueles detalhes da Guerra Gaúcha, né? Um dos seus erros fundamentais foi colocando a tropa a marchar, cansando a cavalhada. A batalha começou por volta de 6, 7 horas da manhã e os dois exércitos passaram a manhã inteira batalhando. Foi uma batalha muito cruenta, foi uma batalha muito larga. E incendiou o campo de batalha de maneira tal que tornou impossível lutar. E o nosso comandante, então, Marquês de Barbacena, determinou então que o exército se retirasse. Retirada, tio? Mas isso lá é coisa de gaúcho. Ué, mas também não foi uma desonra. As tropas rio-grandenses estavam muito insatisfeitas. O comando do exército aqui no sul foi entregue a um tal de Marquês de Barbacena. Só que o homem não conhecia nem o terreno, nem as táticas de combate dos rio-grandenses e uruguaios. Foi um fracasso. A sociedade rio-grandense considerou a derrota na Batalha do Passo do Rosário uma vergonha que perdurou por muitos anos. E essa culpa da derrota foi atribuída ao Marquês de Barbacena pelo fato dele ser de outra província, dele não ser rio-grandense e não conhecer o terreno e não conhecer as técnicas de guerra gaúcha. Em maio de 1827 começam as tratativas de paz com a mediação da Inglaterra. Mas ainda há um problema. Frutuoso Rivera havia invadido as missões. Só em agosto de 1828 é assinado o tratado, pelo qual o Brasil recupera o território das missões e reconhece a independência da Banda Oriental, que passa a se chamar República Oriental do Uruguai. O fato é que o Brasil não se sai bem dessa guerra. O imperador se desgasta, perde prestígio e acaba deposto pelo movimento liberal de 1831. O sentimento de frustração dos rio-grandenses é grande. E olha que tinha gente muito boa e valente peleando, hein? Bento Gonçalves, Onofre Pires, Bento Manuel, Gomes Jardim, Teixeira Nunes. Mas esses logo arrumam a outra guerra dos farrapos e se tornam heróis da República Rio-Grandense. E patrão, tá na hora do jogo, já deve estar começando. E essa peleia agora não acerta, é nós que vamos ganhar. Mas deve estar na hora mesmo, vamos ligar o rádio, guri. Hoje os uruguaios vão ver o que é pelear. Campeão do mundo, campeão do mundo. Gol! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Lídia! 2-1 ganha o Uruguai! Nós, representantes do povo da República Rio-Grandense, devidamente autorizados para fixar as regras fundamentais do Estado e estatuir uma forma de governo que proteja com toda a eficácia a vida, a honra,
a liberdade, a segurança individual, a propriedade e a igualdade, bases essenciais do direito do homem, desejando satisfazer a vontade de nossos concidadãos, firmar a justiça, promover a felicidade pública e assegurar o gozo de todos esses bens para nós e nossa posteridade. Essa revolução foi deflagrada em função do descontentamento do povo gaúcho. Porque realmente a ideologia era o que menos importava. Quer dizer, o que estava em pauta eram os interesses pessoais, sejam eles econômicos ou políticos. Na beira dos dois salsos foi que se deflagrou a batalha. O general Neto ficou do lado de cá, o exército Silva Tavares vinha na várzea. Era preciso que o Porto de Rio Grande permanecesse na mão do Império a qualquer custo. É um fato inédito em termos de história eleger um presidente da República preso. No início, na minha mocidade, na minha meninice, eu achava que os farroupilhas eram os heróis, porque na realidade os farroupilhas foram sempre endeusados dentro do Rio Grande do Sul. Nunca ninguém pensou que se a Revolução Farroupilha tivesse sido vencedora, nós seríamos mais uma republiqueta. Qual era o projeto? O projeto é o seguinte: onde se proclamar uma república é um território republicano. E todos os republicanos do mundo devem defendê-lo. Vila de São José do Norte. Madrugada do dia 16 de julho de 1840, o exército farrapo preparava-se para tomar a cidade de Rio Grande e o seu porto, ambos sob o domínio do Império. Esta bala foi uma das muitas que foram disparadas naquela madrugada, que eram disparadas de mar para terra, pelo Briggs Cunandurinha, varrendo das ruas os rebeldes farroupilhas. Então, esta bala estava encravada na parede desta casa. Estava para acontecer uma das batalhas mais sangrentas da Revolução Farroupilha, que iniciara em 1835. É um momento em que, já desde 1835, reforços militares vindos do Rio de Janeiro haviam já tomado a Vila do Rio Grande, garantido o seu controle militar, a sua defesa contra intervenções farroupilhas. Ocorre que é necessário já não tentar um ataque direto à vila, mas sim atacar o outro lado do canal. A Revolução Farroupilha foi deflagrada na noite de 19 para 20 de setembro de 1835, quando os farrapos travaram o primeiro combate contra o exército imperial em Porto Alegre. A vitória foi dos farrapos e o presidente da província fugiu para Rio Grande. No dia 21 de setembro, Bento Gonçalves entrou vitorioso na cidade. Foi a primeira e única vez que os farroupilhas tomaram a capital. Então a gente não pode pensar como uma província que está toda ela imbuída de um ideal. Não, são alguns representantes de uma elite, não todos. Na vila de São José chovia torrencialmente naquela madrugada. Logo a munição dos farrapos estava parcialmente perdida, encharcada pela chuva. Seu exército era composto por pouco mais que 1000 soldados. Com suas esquadras vindas de Rio Grande, o exército imperial reagiu contra os rebeldes com rapidez. Vários navios de guerra que se achavam atracados no porto tomaram posição atravessando as suas baterias de tiro pelas ruas onde nós encontrávamos. Na época, o Rio Grande do Sul tinha 14 cidades sem a mínima infraestrutura. O descaso do Império era geral e a quantidade de dinheiro tirada do Sul através de impostos era proporcional ao descaso. Mas a bandeira é interessante porque tem o verde e o amarelo do Brasil e no meio a faixa vermelha. Esta faixa vermelha significa a República e significa o sangue dos combatentes. Este mapa é da Vila de São José do Norte, do ano de 1830. Os farroupilhas chegaram na madrugada e tinham movimentos de ataque vindo pela rua direita. As canhoneiras do Império vieram de Rio Grande, se postando na rua direita e na boca da rua do consulado. Foram disparados de mar para terra, varrendo então os rebeldes aqui das ruas. Quase fim da madrugada do dia 16 de setembro de 1840, na vila de São José do Norte.
Varridos pelos tiros das canhoneiras do Império, os soldados farrapos já começavam a se dispersar, mostrando sinal de derrota. Comparado com os demais combates travados entre imperiais e farroupilhas, estrategicamente esse combate seria o mais importante se caso tivesse rendido uma vitória farroupilha para o andamento, persistência e fôlego da Revolução. O mais retumbante dos triunfos havia se transformado, por volta do meio-dia. Na mais humilhante das retiradas, os nossos bons choravam, irados e desesperados. O nosso fracasso fora colossal. A partir daquele momento, a nossa infantaria não seria mais que um esqueleto. Os donos do Estado eram os estancieiros e os charqueadores, os mesmos que formarão os exércitos para a luta. Todos os produtos da pecuária gaúcha pagavam dízimo. Sobre o charque era cobrado um imposto muito alto. Perdia-se cada vez mais mercado para o charque platino. Na medida em que alguns ou vários desses senhores de terra puderam se articular em torno de uma bandeira comum, a gente tem, então, a eclosão de uma revolução. Com a Batalha de São José do Norte já perdida, Garibaldi deu uma ideia para Bento Gonçalves, como a última tentativa de inverter a situação: incendiar a vila. Bento preferiu admitir a derrota e recuar do que sacrificar a vida de civis. Foi uma grande derrota militar. O Garibaldi lamentou muito, ele era favorável a um ataque fulminante à vila, no sentido de não ter recuado. Aí uma discordância que ele teve do Bento Gonçalves. Ele era a favor, inclusive, de incendiar a vila para que ela fosse desocupada pelos imperiais e uma possível ocupação daí por parte dos farroupilhas. Isso foi, acho que, a tônica durante todos esses 10 anos, né? Bento Gonçalves, ele era humanitário, ele era mediador, ele não era daquela briga assim feroz que desse sangue, né? Campos do Seival, antiga localidade entre Piratini e Bagé. Em 11 de setembro de 1836, os soldados do farrapo Antônio de Souza Neto combateram e venceram o exército do imperial Silva Tavares. A República foi proclamada aqui, na margem do Arroio Seival, foi naquele alto ali que foi proclamada a República. Esses dois salsos demarcam o lugar onde foi a batalha. O general Neto ficou do lado de cá e o Silva Tavares vinha, o exército Silva Tavares vinha na várzea, vinha a cavalo na várzea. E é aqui que começou o confronto. Quando o general Neto deu a batalha, a famosa Batalha do Seival, uma bala perdida rebenta, corta o freio do cavalo do comandante imperial e o cavalo dispara e as tropas saem atrás. Após a batalha, Neto proclamou a República Rio-Grandense, declarando o Rio Grande do Sul separado do Brasil. Agora, a Revolução era uma guerra declarada entre a República e o Império. Camaradas, nós que compomos a primeira brigada do Exército Liberal, devemos ser os primeiros a proclamar, como proclamamos, a independência dessa província, a qual fica desligada das demais do Império, e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense. Tataraneto de João da Silva Tavares, Visconde do Cerro Alegre, com grandeza. Eu sou sobrinho tetraneto do general Antônio de Souza Neto. Nós temos uma situação interessante. Nós temos aqui à direita os restos do Silva Tavares, que foi o general legalista, tá? Em termos de Revolução Farroupilha. Logo adiante, com o intervalo de um mausoléu, nós temos um mausoléu onde repousam os restos mortais do general Antônio de Souza Neto, que era Farroupilha. Lado a lado, sepultados os restos de dois adversários. Seguiria a ideia do meu tataravô, que o Brasil tinha que ser, o Rio Grande tinha que ser integrado ao Brasil fatalmente. E ele entendia que a unidade da América Portuguesa deveria ser mantida. Uma série de razões que os farroupilhas alinhavam para motivar seu movimento são corretos e são coisas que persistem até hoje. Perder para Antônio Neto não é nenhuma vergonha. Antônio Neto foi um grande guerreiro, um homem de sentimentos muito nobres. Uma pessoa de hoje se posicionar a respeito de duas correntes, de dois ideais que tinha, é muito difícil. Na Revolução,
Vários padres assumiram a causa farroupilha, protegendo os rebeldes ou incorporando-se aos exércitos. O ideal liberal ele era também partilhado por parte do clero. Por quê? Porque nós vivemos num período em que a elite intelectual ela é muito reduzida. E boa parte da elite intelectual é formada ainda pela Igreja Católica. Rufar de tambores, suar de clarim, esculpir de cascos da cavalaria. Farrapos chegando de marcha batida foram surpreendidos pela infantaria. Na Ilha do Fanfa, em triunfo, trava-se uma batalha que se tornou uma das maiores derrotas para os farrapos. Bento Gonçalves e seu exército foram pegos de surpresa pelo exército inimigo. Após 2 dias de luta, quase sendo dizimados, os farrapos rendem-se. A batalha foi violenta. Os que estavam por terra foram os primeiros a serem abatidos, mais ou menos 500 homens, sendo que os seus principais líderes foram presos. Recebo como irmãos e afiançam serem livres de perseguição, conforme ordens do governo do Brasil, todos os indivíduos que se apresentam e reconheçam o governo legal do mesmo Brasil. Então eles se viram num fogo cruzado, houve uma carnificina total ali na ilha, que é onde coloreou de sangue as águas do rio, né? E não contava que os imperiais estavam postados no morro, hoje conhecido como Morro do Ataque, de tocar à espera deles, porque alguém os havia traído, haviam traído os farroupilhas. Bento foi preso daqui, levado ao Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro foi transportado para o Forte da Bahia. Da Bahia ele conseguiu fugir e veio ainda para fazer o fim da Revolução Farroupilha. Em 30 de abril de 1838, as tropas do general Neto investem contra Rio Pardo, na batalha que ficou conhecida como a do Barro Vermelho. Na época, Rio Pardo era uma das vilas mais importantes do estado e alvo dos farrapos. Desde o início da Revolução, a vila estivera nas mãos do Império. Resistam, não se entreguem. Fogo, coragem, ó homens do Império. Durante o combate do Barro Vermelho, os soldados farroupilhas atacaram a cidade e venceram o combate. Entre os prisioneiros, eles tiveram a grata surpresa de descobrir uma banda completa, com todos os instrumentos, todos os músicos e um maestro, José Joaquim de Mendanha. E a partir de um acordo feito com os prisioneiros, conseguiram que o Mendanha compusesse a música de um hino. E este hino se transformou no hino da República Rio-Grandense, e hoje a mesma música é ainda a música do hino rio-grandense. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. A República Rio-Grandense teve várias capitais. Piratini foi a primeira e Caçapava do Sul a segunda capital farroupilha. Caçapava foi preferida. Sua posição central, a salubridade de seu clima, a lealdade de seus habitantes e a decidida e franca cooperação que sempre prestaram à santa causa da pátria lhes mereceu tamanha honra. Então decidiu-se atacar Laguna para apoiar os republicanos de lá. Isto tudo foi planejado em Caçapava. Foi naquela época mais forte. Quando os farrapos chegaram na cidade, foram saudados por uma multidão. Uma banda de música tocava o hino rio-grandense. E quando os imperiais invadiram Caçapava, a guarnição aqui era de apenas 60 pessoas, 3 ou 4 canhões, só que um só funcionava. Piratini serve muito mais como base de estratégia de planejamento da guerra e planejamento político do que propriamente uma base de campanha militar. Piratini foi a primeira capital farroupilha. O cérebro da Revolução instalou-se na cidade e nela começou a ser editado o jornal O Povo, principal meio de divulgação da causa rebelde.
todas as outras facções liberais até então e alguns republicanos se reuniram aqui em Piratini, o dia 6 de novembro de 1836, foi oficializada a República de Piratini. Aqui não acontecem muitas batalhas, entretanto, aqui nós temos o pensamento e a elaboração das estratégias da guerra. Novembro de 1844. No Cerro de Porongos, aconteceu um dos episódios mais polêmicos de toda a Revolução. A participação do negro na Revolução Farroupilha, ela se deu a partir de 1938 com a criação do Batalhão de Lanceiros Negros. Eles ganhavam com isso uma promessa de liberdade, de alforria ao fim da Revolução Farroupilha. Numa madrugada, o exército do farrapo Davi Canabarro descansava. Entre os soldados, um grupo de lanceiros negros que, por motivos não explicados, foi desarmado na noite anterior. No conflito, poupe o sangue brasileiro quando puder, particularmente de gente branca da província ou índios, pois bem sabe que esta pobre gente ainda nos pode ser útil no futuro. Em Porongos, na madrugada de 14 de novembro de 1844, o exército farrapo foi atacado de surpresa pelas tropas do Império. O Caxias não admitia que os negros fossem alforriados. Então ele sugere ao Davi Canabarro e ao Lucas de Oliveira que os negros fossem desarmados. Na noite anterior, os lanceiros negros haviam sido desarmados por ordem de Davi Canabarro. No ataque, 300 negros foram capturados e 100 foram mortos. E os negros desarmados ficaram à mercê, então, das forças imperiais e foram completamente dizimados. Na chacina, praticamente desapareceu a infantaria negra farroupilha. Concidadãos, competentemente autorizado pelo magistrado civil, a quem obedecíamos e na qualidade de comandante-chefe, concordando com a unânime vontade de todos os oficiais da força do meu comando, vos declaro que a guerra civil, que há mais de 9 anos devasta este belo país, está acabada. Essa paz ela foi assinada no dia 27 de fevereiro de 45 e isso foi, vamos dizer assim, decretou o fim praticamente para todos das beligerâncias. E esse documento é chamado de Tratado de Ponte Verde, mas na verdade ele não é um tratado. Os farroupilhas perderam a guerra, mas perderam a guerra garantindo uma série de vantagens econômicas e políticas. Então, nós cumprimos o nosso papel, morreu muita gente, o sangue correu, ficou esse sangue na faixa da bandeira, o verde de um lado, o amarelo do outro, no meio o sangue dos farroupilhas, mas é um exemplo para nós. Esta é a nossa tradição, enfrentar os nossos problemas, manter a cabeça erguida historicamente, para poder dizer, como disse Oswaldo Aranha depois, não se pode escrever a história do Brasil sem molhar a pena no sangue do Rio Grande. Ao sul do Brasil, o ano de 1898 começou com tragédia nos grotões do centro do estado do Rio Grande do Sul. As milícias do governo e as autoridades policiais ainda procuram os líderes de um grupo de 200 agricultores que barbaramente mataram e queimaram 5 pessoas na localidade de Terra dos Bastos, no interior de Lajeado. As 5 vítimas eram os últimos integrantes vivos de um grupo acusado de muitos crimes em todo o estado e que desafiou as autoridades há 24 anos.
Mortos barbaramente no último dia 3 de janeiro, agora não poderão se defender das infâmias e acusações que sempre sofreram por terem sido Mucker. Der Christen inwendiges Leben, obgleich sie von außen die Sonne verbrannt, was ihnen der König des Himmels gegeben, ist keinen als ihnen, nur selber bekannt. Os primeiros imigrantes do que hoje é a Alemanha chegam em 1824. No Rio Grande, dominado pelas estâncias e charqueadas, os colonos, na maioria protestantes e alguns católicos que só falam alemão, se isolam em uma área de mata, próxima à então feitoria do linho cânhamo. Vater unser, der du bist im Himmel. Vindos de um país com fortes tradições religiosas, na nova vida todos se veem praticamente sem assistência espiritual. Os próprios colonos assumem as orientações religiosas. Quem tem mais conhecimento da Bíblia ou tem algum conhecimento de ervas é escolhido pelo grupo para o trabalho de orientação religiosa e fazer as vezes de médico. É o embrião que permitiria mais tarde surgir um movimento messiânico que uniu fé e sangue. Na localidade de Padre Eterno, ao pé do Morro Ferrabras, um carpinteiro que sabe lidar com plantas atrai doentes de toda a região. João Jorge Maurer, analfabeto, conta com a ajuda nos seus trabalhos da esposa, que, semi-alfabetizada, lê a Bíblia para os doentes atendidos pelo marido. É esta mulher que vai ser o personagem central da revolta dos Mucker, Jacobina Maurer. Na falta de assistência religiosa, os colonos tiveram que se organizar também religiosamente. E aí surge um fator importante na sua piedade, que é o que nós designamos de culto doméstico. Esse culto doméstico é o que Jacobina vai fazer com os pacientes de seu marido. O que faz Jacobina? Ela reúne os pacientes do seu esposo, ela lê Bíblia, ela canta hinos, ela reza com essas pessoas. Desde a época de João Batista, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que conquistam o reino dos céus. Em todos os movimentos messiânicos que se desenvolveram no Brasil, nós sempre temos figuras masculinas. Antônio Conselheiro, em Canudos, o monge João, no Contestado, em Santa Catarina. Só que, no caso dos Mucker, nós temos uma mulher liderando um movimento, numa sociedade totalmente machista. E se uma mulher se destaca em nossa sociedade latino-americana, ela é sempre uma oferecida. Die macht's doch mit jedem. Jetzt ist einmal genug. Ich will euch entsorgen. Der erste, wo ein Wort gegen die Jacobiner sagt. A história de Jacobina ser mulher quebrou mitos e princípios. Ser considerada pelos adeptos como mensageira, né? Isso é um fato inusitado. Jacobina tinha crises de ausência e entrava em estados de letargia, dos quais voltava dizendo ter tido visões celestiais. Ich habe den Kaiser gesehen, in Rio, in seinem Palast. Hat 2 Säcke vor sich, Korn und Maniok von unser Land und einen Brief in der Hand von uns. Und hat ihn gelesen. Und ein blutiges Tuch. Ein blutiges Tuch. Hat sie gesehen? Sie ist Jesus. A área do Ferrabras é também uma área de conflito em torno de questões de terra. As terras não estão convenientemente demarcadas, houve terras que foram vendidas 2 vezes. Quem está, pois, morando no Ferrabras? Pessoas que estão à margem da sociedade. Então nós temos no Ferrabras todo um caldeirão predisposto, preparado para entrar em ebulição. Quando entrou a Guerra dos Mucker, isso era uma revolução, que isso agitou todo mundo.
E essa ebulição vem à medida em que se vai ridicularizando esses habitantes do Ferrabras, chamando eles de santarrões, de doidos, porque é isso que significa a palavra Mucker. Mucker era o nome da religião deles, como hoje tem o crente, tem o Jeová, tem o católico, tem o evangélico. Isso era o nome de Mucker, a religião deles. É o comentário que nós sabíamos. Mucken, o verbo alemão, é o som que é emitido pelo enxame de abelhas. E esse som emitido pelo enxame de abelhas é muito semelhante a pessoas que se encontram em comunhão de oração. Vater unser, der du bist im Himmel. Ide e contai a João o que ouviste e viste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. O Evangelho é anunciado aos pobres. Somente os pobres, os sofredores e os humildes é que entrarão no reino dos céus. A fama do casal Maurer se espalha. Se para muitos vizinhos o casal é a única assistência, para outros não passa de uma aberração. E são estes que começam a tratar os dois e os frequentadores da casa como Mucker, beatos, santarrões. Irmãos, esses cultos na casa de Jacobina, isso tudo nos mostra como age o diabo, o qual, debaixo de uma aparente religiosidade, surge como um anjo de luz para tornar a situação ainda mais perigosa. Quando aconteceu o movimento Mucker, a colônia de São Leopoldo ela vivia num período de modernização, de progresso. Essa modernização ela se refletia tanto do ponto de vista econômico, onde muitos comerciantes, buscando a produção na colônia e trazendo para a cidade, seja ela São Leopoldo ou Porto Alegre, conseguiam acumular alguma riqueza. Essa acumulação vai gerar uma diferenciação onde os Mucker diziam o primo rico, os primos pobres. O ambiente na colônia já não é o mesmo dos primeiros tempos. Em nome da fé, o clima de intolerância substitui os antigos sentimentos de solidariedade e união que marcaram os primeiros anos da chegada dos colonos à região. Pastores protestantes, padres e jornais ligados ao poder começam uma dura campanha contra a Jacobina e seus seguidores. Para constatar os fatos acima e outros mais, pedimos que examinem esse estado das coisas no nosso lugar, para a segurança dos moradores. 46 moradores fazem um abaixo-assinado contrário aos Mucker. Alegam que Jacobina se autoproclama Cristo, capaz de fazer ressurreições e promete a felicidade do céu para quem acreditar nela. Teria até nomeado seus apóstolos. Eles que até agora conviviam dentro dessa sociedade, mas que se retiram por razões religiosas, vão deixar de frequentar os salões de baile, vão deixar de frequentar as casas comerciais, vão deixar de lado as rodas de cerveja e de trago, né? E vão se tornar puritanos. Os Mucker não participam das eleições, evitam o dinheiro preferindo a troca de mercadorias e já não se dizem mais evangélicos nem católicos. São seguidores de Jacobina. Eles simplesmente querem viver do jeito que eles são. E isso caracteriza a autonomia. E é exatamente essa autonomia que vai fazer com que vendeiros, comerciantes, farmacêuticos, advogados, políticos vejam algo perigoso ao sistema vigente no momento. O número de fiéis cresce e juntos decidem ampliar a casa dos Maurer para abrigar os fiéis. A ampliação da casa dos Maurer para os opositores é a construção de uma fortaleza. Plantações e casas dos Mucker são destruídas. Maurer e mais 32 fiéis são presos. A população faz mais um abaixo-assinado contra a seita.
Os fiéis de Jacobina apelam para a última instância que acreditam que possa fazer justiça, o imperador Dom Pedro II. A petição ao imperador é arquivada e os Mucker decidem enfrentar os opositores. Aumentam as represálias. É incendiada a casa de Martinho Cássio, um dos opositores do grupo. A mulher e 4 filhos morrem. O clima é de guerra. Wenn die Sterne finden halt dann hau ich ihn auf. Advertência. Aqui descansam em um só túmulo aqueles que foram mortos por espada e fogo através de cristãos não verdadeiros. Cada um se cuide de fé tão falsa. Aqui está a experiência. Na noite de 25 de junho de 1874, os fiéis da Jacobina armados atacam 7 casas de opositores ao grupo. 16 pessoas morrem. A represália é inevitável. Milícias oficiais tentam atacar a casa de Jacobina, mas são emboscados antes de chegar ao Ferrabras. 5 soldados são mortos. Menos de um mês depois, mais de 500 homens destroem a casa dos Maurer. A maior parte do grupo é morta ou presa. Jacobina e outros 16 fiéis escapam para um esconderijo no mato. No mato, o grupo resiste por quase 15 dias, quando no ataque final todos são mortos. Junto ao corpo de Jacobina é encontrada uma criança de 3 meses, morta. Jacobina teve 6 filhos, mas 5 filhos dela foram capturados e saíram com o seu pai, João Jorge Maurer, saíram daquela região. Ela ficou somente com Leidert, uma criança de 3 a 4 meses que era amamentada por ela. A gente tem que analisar esse lado, uma criança de peito, como se diz, né? Então por isso que essa criança ficou com Jacobina. Os últimos sobreviventes deixam a região, mas nunca perdem o estigma de ter participado do movimento. 24 anos depois do combate final em Ferrabras, no interior de Lajeado, os últimos remanescentes dos Mucker são linchados e mortos por cerca de 200 colonos, que atribuem a eles injustamente a morte de uma agricultora. E nesse imaginário dos Mucker, em especial, o que ficou foi um episódio de intolerância. Quer dizer, de parte a parte, não se entenderam. Eu, enquanto estava escrevendo Videiras de Cristal, eu ouvi uma passagem em que o padre Matias Mendes está falando ao pastor Weber sobre os colonos, fazendo um diagnóstico do que são os colonos. Então ele diz que as almas dos colonos se assemelham a videiras de cristal, que são muito fecundas nos verões gloriosos, e, enfim, quer dizer, aquele esplendor e todo, mas muito frágeis e quebradiças no inverno. O que significa uma imagem, uma metáfora que ele usou para dizer que se os colonos têm assistência, têm religião, estão bem de vida, está tudo ótimo. Mas se eles estão mal, pode-se esperar tudo de pior. Videiras de Cristal tem este mérito, porque trouxe à comunidade uma imagem nova do movimento e permitiu com que as pessoas pudessem conversar a respeito dos fatos que aconteceram e não aceitar apenas aquela história que foi transmitida oralmente de uma mulher tão prostituída, de uma mulher tão negativa, tão má. Os descendentes dos Mucker se espalham pelo estado. Durante muito tempo tentam fugir da perseguição. Nesta fuga, muitos rastros são apagados e muitos mistérios criados. Francisco Maurer era filho da Jacobina, meu avô. Eu ouvi falar da Jacobina, eu ainda era uma criança. A minha mãe comentou que a gente era descendente dos Muckers, que era um assunto que ninguém da família gostava de falar. O vô Francisco foi criado por uma família em São Leopoldo. E essa família escondeu a verdadeira identidade dele. Depois, mais tarde, a gente descobre umas coisas, né? Mas primeiro, quando a gente era criança, não falaram nada. No palco do movimento, quase nada sobrevive ao conflito. Aqui se encontrava, no final do século XIX, a casa de João Jorge e Jacobina Maurer,
E também foi neste mesmo local, anos mais tarde, em 1931, que se construiu esta estátua em homenagem ao coronel Genuíno Olímpio de Sampaio. A estátua representa a forma como a própria comunidade sapiranguense elaborou o seu imaginário, ou seja, a comunidade tinha uma determinada visão sobre os Mucker. E muitas pessoas hoje em dia nem querem se lembrar o que aconteceu, que muitas famílias foram exterminadas, queimadas, que hoje em dia está comprovado por aqui nos cemitérios ainda, né? Aqui jaz os 4 alemães, cujos nomes aparecem escritos na pedra, que tombaram em 26 de julho de 1874 em combate contra os Mucker. E finaliza dizendo então que é uma homenagem dos moradores da colônia alemã de São Leopoldo. Ela é a primeira forma de manifestação, né, da comunidade em relação ao seu pensamento anti-Mucker. Quando fui no Ferrabras, é uma coisa assim, como se a gente... É uma coisa que vem de dentro da gente, visitar aquele lugar onde a Jacobina viveu. Eu fui na cruz, onde que fizeram em homenagem à Jacobina. A gente sente, assim, como é descendente, como a gente faz parte daquilo ali e como a gente até sentisse a presença da Jacobina ali onde que a gente estava. Cruz de Jacobina. Este local simboliza o local onde Jacobina, com mais 16 Mucker, foram assassinados no dia 2 de agosto de 1874. Bisnetos, trinetos e tataranetos dos líderes do maior movimento messiânico do Rio Grande do Sul hoje repassam com orgulho a história de sangue, intolerância e liberdade que começou em Ferrabras. De uma forma ou de outra, Jacobina não pôde sobreviver através da verdade, de uma suposta verdade. Ela sobreviveu através de mentiras. E a vida deu um jeitinho para que ela pudesse chegar aos nossos dias de uma forma muito interessante, no local em que ocorreu esse massacre tão sangrento, tão violento. Hoje nós temos a pista de pouso do voo livre. E neste mesmo lugar em que asas coloridas pousam, nós temos a rosa como símbolo, uma entidade feminina, algo muito forte e muito presente no nosso dia a dia. Der Christen in wendiges Leben, obgleich sie von außen die Sonne verbrennt. Was ihnen der König des Himmels gegeben, ist keinen als ihnen, nur selber bekannt. Es glänzet der Christen in weniges Leben, obgleich sie von außen die Sonne verbrannt. Was ihnen der König des Himmels gegeben, ist keinem als ihnen, nur selber bekannt. Was niemand verspüret, was niemand berühret, hat ihre erleuchteten Sinne gezehret und sie zu der göttlichen Würde geführet. Em 1845, quando negociou a paz com os rebeldes farroupilhas, o Império Brasileiro já estava prevendo novos conflitos na região do Rio da Prata. E foi o que aconteceu. 7 anos depois, em 1852, o Rio Grande estaria novamente em guerra, só que agora lutando ao lado dos imperiais. Desta vez, o inimigo era Juan Manuel de Rosas, o chefe da Confederação Argentina que sonhava com uma grande república platina.
Juan Manuel de Rosas, o ditador argentino, iniciou sua carreira política no Partido Federal, que pretendia a centralização do poder, tendo como sede Buenos Aires. E ele foi nomeado comandância das milícias da Cavalaria de Buenos Aires e depois, em 1831, tornou-se governador de Buenos Aires. Em 1933 ele foi preso pela oposição, retomou o poder em 1835, tentando unir as províncias argentinas. A Argentina estava dividida num outro partido chamado da Confederação, em que cada província pretendia autonomia e não queria se sujeitar ao domínio do Porto de Buenos Aires, por causa do monopólio das mercadorias exercido por esse porto. A Confederação eram duas províncias importantes, que era Corrientes e Entre Rios. Ó, aí vem eles. Ô pessoal, a gente depende desse trabalho para se formar, né? A gente está atrasado. Tá, mas a gente cumpriu com todas as nossas tarefas. Éramos jovens estudantes com a missão de realizar um trabalho de pesquisa sobre a guerra contra Roças. Logo no início, ficamos impressionados ao saber que os ex-farroupilhas lutaram ao lado do exército imperial. Vocês não podem esquecer que na guerra contra Roças, o exército farroupilha e o exército imperial lutaram lado a lado. Naquela época, os rio-grandenses já eram conscientes das suas qualidades militares. Eram conhecidos pela bravura em combate. Podiam competir com os melhores cavaleiros do mundo. Os nossos farroupilhas, eles antes de serem republicanos, eram brasileiros natos, patriotas, amantes ardentes desse país. E por isso, eles lutaram com muita bravura, com muito destaque contra o Rosas, na Batalha de Moron, ou Monte Caseiros, e o principal apoio de fogo que decidiu a vitória, nós podemos considerar que foi dado por ex-farroupilhas. Nossa curiosidade era grande. Queríamos entender as causas daquele conflito e saber como foi a participação dos rio-grandenses. Logo descobrimos que entre os imperiais também estavam figuras importantes, como Andrade Neves, que era o Barão do Triunfo, e o tenente-coronel Manuel Osório, que viria a ser o patrono da cavalaria do Exército Brasileiro. O Brasil teve uma trajetória de cerca de 100 anos depois da entrega da colônia de Sacramento, em que o Brasil tentou se reexpandir em direção ao Prata, porque havia uma necessidade premente desse estado de atingir as suas regiões interioranas. Nesse período, as províncias ligadas ao Mato Grosso, ao que hoje é o Mato Grosso e Goiás, atingir elas só era possível via marítima. Então o Prata se configurava numa artéria de comunicação desse estado. O que acontece é que esse condomínio dos rios, esse controle dos rios, esses rios internacionais, o Prata e seus tributários, principalmente no caso da Argentina, o Paraná e o Paraguai, eram rios interiores da Argentina. O Brasil, ele tinha necessidade de evitar a constituição de um grande estado nessa região para garantir que esses rios se tornassem rios internacionais, no sentido de poder navegar, ter uma navegação não só mercante, mas também uma navegação militar. Na visão da história oficial do Império Brasileiro, Juan Manuel de Rosas é tratado apenas como um ditador. Mas, na verdade, ele foi um grande líder. Foi o caudilho sul-americano que teve a coragem de enfrentar os interesses da Inglaterra e da França na região do Prata. E, assim, conseguiu unificar as províncias argentinas em torno de Buenos Aires. Rosas había llegado a la cúspide de su poder, había sofocado todos los intentos provinciales de discutir su hegemonía, la hegemonía de la provincia de Buenos Aires, pero había sectores en gran descontento, fundamentalmente los sectores de ganaderos del litoral, a los cuales la política de Rosas, el dominio del puerto, de la aduana, el dominio de los ríos interiores, los perjudicava grandemente em sua economia. Quando o Rosas ascende ao poder, o Rosas tenta reconstituir o velho vice-reino do Rio da Prata, que a constituição desse vice-reino do Rio da Prata, que abarcaria o Uruguai e o Paraguai também, implicava em que o Rio da Prata e seus tributários se tornariam rios interiores da Argentina. Rosas tinha planos de criar uma confederação argentina, anexando os territórios, fazendo, na verdade,
um novo país das antigas colônias espanholas. Na guerra contra Rosas estavam em jogo interesses brasileiros, argentinos e uruguaios. Rosas queria unificar a Argentina, mas tinha um projeto ainda mais ousado para a época: criar uma grande república integrando as antigas províncias espanholas do vice-reinado do Prata, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Por isso, ele apoiou Manuel Oribe do Partido Blanco Uruguaio e reconheceu a independência do Paraguai. Em 1837, Rosas vai entrar em guerra com a Confederação e pretende, inclusive, tomar o Uruguai. Ele envia auxílio para o Manuel Oribe, que vai sitiar Montevidéu. Nesse momento, o Brasil vai entrar na guerra, porque ele é desde 1828 que ele possuía tratados com o Uruguai, tratados de defesa. Então, Caxias virá com 6 mil homens do Exército Libertador e vai se localizar na colônia de Sacramento. Eu já separei o material, está na biblioteca. A gente resolve ainda a parte da formação do exército, que na verdade eram 3 exércitos. Quando a gente fala na questão militar, na intervenção militar do Brasil, no conflito com Rosas, a intervenção do Brasil, o papel do Brasil aí é muito mais político e diplomático. A vitória brasileira é muito mais política e diplomática do que, na verdade, militar. Militarmente, o Brasil tem pouca expressão nesse conflito. O que o Brasil faz é que ele se aproveita de uma tradição diplomática que ele herdou da época da colonização portuguesa e de uma trajetória de uma elite política muito bem preparada para gerir o Estado, no caso do Brasil. E esse grupo se vale de conflitos internos que correm o Rio da Prata nesse período para golpear esse sistema de poder do Rosas e com isso desarticular a possibilidade da construção de um grande Estado ali que fechasse esses rios. Aí chegamos no Barão do Jacuí. Faltava ainda entender como o Império Brasileiro acabou entrando nessa guerra depois de agir nos bastidores da diplomacia. É aí que o Rio Grande entra nesta história, com as famosas Califórnias do Barão do Jacuí, o coronel Francisco Pedro de Abreu. Francisco Pedro de Abreu, Chico Pedro, o Barão de Jacuí, lidera um grupo de rio-grandenses que cria as famosas Califórnias de Chico Pedro, que são expedições, são acampamentos móveis realizados na fronteira com o Uruguai, que pretendem retornar a posse desses brasileiros roubados pelos uruguaios, a mando de Rosas, em torno de 800 mil cabeças de gado, em 200 propriedades do norte uruguaio que pertenciam a cidadãos brasileiros. O governo imperial, temendo que essas Califórnias provocassem a ira do ditador e, consequentemente, o conflito, manda que o comando de armas no Rio Grande do Sul envie um comandante de unidade, nesse caso o general Osório, com o seu regimento, para perseguir e desbaratar, tentar eliminar essas campanhas chamadas as Califórnias de Chico Pedro. Em 1849, Manuel Oribe dominava o norte do Uruguai, onde 30% das terras eram de rio-grandenses. O gado circulava livremente pela fronteira, levado para os saladeiros uruguaios e para os charqueadores rio-grandenses. Oribe proibiu a saída de gado para o Rio Grande sem o pagamento de impostos e ainda passou a garantir a liberdade dos escravos que fugiam para o Uruguai. Foi o suficiente para colocar os estancieiros do Rio Grande em pé de guerra. As ações do Barão de Jacuí, as famosas Califórnias de Chico Pedro, resultaram numa reclamação oficial, uma queixa por parte do ditador Rosas ao imperador brasileiro. Acusava o imperador brasileiro de não tomar nenhuma medida. Essa era a versão oficial do ditador. Na verdade, já havia sido tomada essa medida de coibir, de tentar desbaratar essas Califórnias, mandando um regimento brasileiro, sob o comando do general Osório, nessa intenção. Essas ações policialescas, inclusive contando com esses desmandos, contando com o apoio de Rosas, vamos dizer, teria sido a gota d'água para que nós interviéssemos no sentido de irmos contra Rosas. Em primeiro lugar, a maquete está na escala certa. Em segundo lugar, isso aqui é só uma representação do cenário, não precisa ter os 20 mil soldados aí. Nosso grupo tinha um interesse especial pela Batalha de Monte Caceiros, também chamada de a Batalha da Quinta dos Santos Lugares. Foi o principal episódio militar na Guerra contra Rosas e aconteceu em 3 de fevereiro de 1852, perto de Buenos Aires, envolvendo mais de 50 mil homens.
Foi o maior efetivo militar mobilizado até então na América do Sul. Tudo se prepara, então, numa linha de 7 quilômetros, mais ou menos, onde uma das pontas é na chácara de Monte Caceiros, está aí o nome, tá? Em que o exército é disposto, do lado direito os correntinos e a cavalaria de Osório, no centro a infantaria e a artilharia brasileira, e à esquerda a cavalaria, a infantaria e a artilharia uruguaia. A maior tropa era a correntina. Só que antes de iniciar o combate, toda a cavalaria correntina se passou para o lado de Rosas e antes assassinou o seu comandante, Coronel Galan. Tá? Isso obrigou o Osório, então, a lançar a sua cavalaria contra a cavalaria argentina e correntina e conseguiu debelar as duas. Muito bom, muito bom. Estou vendo que vocês fizeram a lição de casa. A participação militar dos brasileiros é muito pequena, né? E ela é basicamente constituída pelos rio-grandenses que estão a serviço do Osório e do Marques de Souza, futuro conde de Porto Alegre. O feito do Brasil nesse processo, ele é muito mais político e diplomático. A participação militar do Império Brasileiro nesta guerra foi pequena, mas de certa forma decisiva. O efetivo militar brasileiro foi todo organizado no Rio Grande do Sul. O que o Brasil fez foi se valer, né, na condição de ter uma elite política habilidosa, uma elite política com um perfil com um perfil político próprio para intervir sutilmente, para fazer conspiração, para trabalhar no campo da espionagem internacional nesse período e também diplomático e financeiro, se vale desse conflito interno, atrai o Urquiza para dentro do seu campo de interesse e favorece que o Urquiza consiga constituir um sistema de poder que faça frente ao rosismo. O exército de Rosas tem 10 mil infantes, 15 mil cavaleiros e 1.000 artilheiros com 60 canhões. Do outro lado está o grande exército libertador da América do Sul. O comando cabe ao general Justo de Urquiza, governador da província de Entre Rios. São 20 mil argentinos de Corrientes e Entre Rios, 4 mil brasileiros e 1.700 uruguaios. A Batalha de Monte Caceiros inicia às 6 horas, quando o exército de Rosas começa a atirar. Urquiza ataca pela esquerda. Com a ajuda dos uruguaios, às 11 horas o centro de Rosas é rompido. Osório lança a carga da cavalaria e toma a bandeira do inimigo. A batalha termina. Este é o cenário da Batalha de Monte Caceiros, também conhecido como Batalha da Quinta dos Santos Lugares. Quando Rosas viu o ataque da infantaria brasileira, ele fugiu para Buenos Aires, se refugiou na delegação britânica e de lá tomou um navio junto com os 2 filhos e foi para a Inglaterra, onde vai morrer em 1877. Estamos em 3 de fevereiro de 1852. As tropas de Rosas têm 15 mil cavaleiros e 1.000 artilheiros com 60 canhões. Não se mexe, meu camarada. Firme. O senhor vai ficar bonito, meu tenente. É pra Catarina. Quem? Catarina, a minha noiva. Acho que ela ainda está me esperando. Está sim.
E com essa fotografia a saudade dela só vai aumentar. Espero que sim. Larguei o casamento para vir para essa guerra. O senhor e muitos outros. Muita mulher ficou para trás assim como sou, Catarina. Algumas já são viúvas. É, eu sei. Faz muito tempo que estou aqui. Estou nessa guerra desde a tomada de Uruguaiana. Quem poderia imaginar que essa guerra duraria tanto? Quieto agora. Foram muitas as histórias de amor durante a Guerra do Paraguai. Histórias que foram interrompidas pela maior e mais sangrenta guerra da América do Sul. O Paraguai, para fazer o seu comércio, necessitava das vias fluviais para levar os seus produtos até o porto de Buenos Aires ou até Porto de Montevidéu e daí partirem seus produtos para a Europa ou receberem da Europa outros produtos. O plano paraguaio é fazer uma guerra rápida, ocupando as vias fluviais, os rios Paraguai, Paraná, Uruguai, chegando da desembogadura do Prata. Em 1º de maio de 1865,